Olá pessoal, seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do estado de São Paulo, já vou pedindo, claro, para que você curta, comente e compartilhe este conteúdo. Luiz Inácio Lula da Silva acabou de fazer 76 anos de idade e é claro que a patota, composta por Gleisi Hoffmann, Sâmia Bonfim, enfim, Gleisi Hoffmann juntamente com Maria do Rosário resolveram juntas comemorar o aniversário deste ex-condenado. Pois é, existe ex-condenado aqui no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, né, teve aí os seus parabéns, né, cantado por essa turma que tá na lista da Odebrecht lá em Brasília em uma sessão ao vivo no plenário da Câmara dos Deputados. Mas existia uma deputada conservadora, a senhora Carolina de Tone, deputada federal pelo estado de Santa Catarina, que não deixou passar essa festa toda passar em branco. E no próprio aniversário de Luiz Inácio Lula da Silva, esse sujeito foi desmascarado, crimes que esse sujeito teria praticado foram expostos, escândalos de corrupção foram revelados e é claro que Maria do Rosário e principalmente Dona Gleisi Hoffmann foram obrigadas a engolir duras verdades, repito, na própria festa do petista. Vamos conferir aqui a fala da deputada do PT. Para parabenizar o presidente Lula. É isso, hoje é aniversário do presidente Lula. 76 anos. 76 anos de uma história bonita, marcada por sofrimento, de um menino pobre que nasceu no Nordeste, que passou fome, passou todas as dificuldades, veio retirante para São Paulo, aqui conseguiu se formar no Senac, ser operário, lutou pela classe trabalhadora, foi o presidente de um dos mais importantes sindicatos do Brasil, organizou o movimento sindical e o movimento popular e fundou o mais importante e maior partido da América Latina hoje no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Lula está fazendo 76 anos. E quando foi presidente da República, foi o presidente que governou para todo o povo. Aliás, o primeiro operário a ser presidente da República, o primeiro homem do povo que veio de baixo a presidir esse país. E o seu sucesso foi tão grande que quando terminou o mandato de Lula, ele tinha 87% de bom e ótimo na avaliação do seu mandato. Não foi aprovação, porque aprovação tem também o regular. 87% de bom e ótimo. Então, parabéns, presidente Lula. Parabéns pelos seus 76 anos e parabéns por tudo que você fez a esse país. Eu quero aqui deixar um desafio para a base governista bolsonarista. Eu gostaria que essa base listasse os feitos do governo Bolsonaro. Quais foram os feitos na educação, na saúde, na economia, na política externa. Vou deixar esses 4 pontos só. Eu faço um desafio. Se vocês têm coisas para oferecer ao povo e dizer aqui o que esse governo fez nessas áreas. Eu duvido que vocês consigam. É por isso que vocês se apegam às fake news. Bom, vamos lá, senhora Gleisi Hoffmann. Exatamente, são 76 anos, né, de um sujeito parasitando o dinheiro público. São 76 anos de um sujeito enganando não somente o próprio povo, mas inclusive ex-aliados. Um sujeito que fundou o Partido dos Trabalhadores, não um dos partidos mais importantes da América Latina e maior partido da América Latina, como a deputada do PT tenta colocar, mas na verdade fundou um dos partidos mais corruptos da história do mundo. E detalhe, não sou eu, Felipe Lintes, que estou dizendo, Dona Gleisi Hoffmann. São as investigações da Polícia Federal, são as investigações das polícias federais de outros países, né, por onde o PT passou com seu dinheiro distribuído para obras públicas em países ideologicamente alinhados. Não à toa, a Operação Lava Jato atingiu até a Odebrecht no Peru, na Venezuela. Pois é. São 76 anos de Luiz Inácio Lula da Silva programando uma forma de poder roubar a população brasileira. Foi condenado em primeira e segunda instância por unanimidade por desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, tá? Por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, delações e mais delações. O Luiz Inácio Lula da Silva é responsável por ter fundado um dos partidos, não somente um dos mais corruptos de todo mundo, mas também um dos partidos, de todo mundo que, consequentemente, mais fez mal e continua fazendo mal ao nosso país e ao restante de todo o nosso planeta. Luiz Inácio Lula da Silva tem 76 anos, repito, de
de ficar parasitando o dinheiro do povo, né? Enquanto isso, essa turma é a mesma que acusa o presidente Jair Bolsonaro de parasitar o dinheiro do povo, de não fazer nada pela população. Mas aqui eu quero deixar na sequência uma das melhores respostas que dona Gleisi Hoffmann poderia receber. No caso, a deputada federal Carolina Detoni não perdoou. E se Gleisi Hoffmann fez o desafio de elencar não somente os feitos do presidente Jair Bolsonaro, é preciso que seja também colocado os roubos, os escândalos que marcou o PT e Luiz Inácio Lula da Silva durante toda essa trajetória desse sujeito. A seguir, a Carolina Detoni vai falar sobre os mandos e desmandos desse partido e de seu maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui eu, Felipe Lintz, antes de colocar o vídeo, já que a deputada do PT fez o desafio, vamos falar sobre os feitos do governo do presidente Bolsonaro. Não roubou, não deixa roubar, corrupção nas estatais brasileiras não existem mais. Empresas públicas, inclusive dando lucro, algo que dificilmente a gente conseguia verificar durante os seus governos. Não tem compra superfaturada de refinaria da Petrobras, como aconteceu com Dilma Rousseff, segundo constatação da Controladoria Geral da União em meados de 2015, 2014, aquela refinaria comprada no Texas, lá em Pasadena, com sobrepreço. Se lembram? Uma refinaria totalmente enferrujada, improdutiva, comprada com meu e com seu dinheiro. No governo de Jair Bolsonaro não existe bilhões e bilhões de reais distribuídos para países ideologicamente alinhados. Não existe mais a possibilidade de países, além de pegarem empréstimo, ainda darem calote no povo brasileiro, nos obrigando a pagar tal dívida. No governo de Jair Bolsonaro não existiu incentivo a medidas restritivas que acabaram com a economia e nada de eficaz trouxeram para o nosso país. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, é aquele mesmo que distribuiu bilhões e bilhões de reais para o combate a esse momento que vivemos na área da saúde. Não existe um único fio de corrupção, dona Gleisi Hoffmann, durante o governo de Jair Bolsonaro. Apenas narrativas e mais narrativas, inclusive com a participação da TV Globo, com a participação de partidos como o da senhora, a qual partido este que a senhora preside. O presidente Jair Bolsonaro é comprometido efetivamente com os valores que o elegeram, de Deus, pátria, família e da nossa liberdade. Acredito que essas características aqui elencadas do governo de Jair Bolsonaro, essas conquistas, esses feitos já estão bem suficientes, não? Mas calma aí, já que a senhora citou feitos do presidente Jair Bolsonaro em relação às obras, em relação à infraestrutura, eu lhe apresento, acho que a senhora não deve conhecer muito o trabalho do governo Bolsonaro, porque está muito mais preocupada em bater palma para um bandido, que é Lula. O governo de Jair Bolsonaro segue inaugurando obras e mais obras, inclusive entregando obras atrasadas da época do governo da senhora, dos governos de Lula e Dilma Rousseff. O presidente Bolsonaro finalmente libertou o povo nordestino através da entrega de água limpa potável para essa população, com a conclusão de obras de transposição do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro também libertou o povo através da liberação de títulos de terra, libertando este povo das amarras do MST e MTST. Movimentos estes hoje enquadrados corretamente como terroristas e que receberam milhões e milhões de reais durante o governo que a senhora sempre defendeu. Hoje o presidente Jair Bolsonaro libertou o povo nordestino, o povo do norte, que hoje efetivamente está liberto, independente e pode respirar aliviado porque não existem hoje amarras do chamado voto de cabresto. O presidente Jair Bolsonaro vem honrando a população brasileira com um governo que, repito, além de defender os valores de Deus, pátria, família e liberdade, não rouba e não deixa roubar. Já dos governos que a senhora participou e quer de toda e qualquer maneira que retorne ao nosso país, eu já não posso dizer a mesma coisa. Vamos ver no trecho a seguir agora a continuidade dessa resposta à dona deputada Gleisi Hoffmann, elaborada pela ótima deputada federal Carolina Detoni, do PSL do estado de Santa Catarina. Foi espetacular. Vamos acompanhar. De todos, só de não ter roubado. Eu diria um desafio melhor, colocar o Lula e o Bolsonaro para andar na Paulista. Eu tentei colaborar com a palavra. Então, deputada Bia Kicis, agradeço pela gentileza, né? Mas eu gostaria de aproveitar o tempo de líder de hoje, tempo de líder do partido, porque uma deputada que nos antecedeu, ela fez a lembrança de que hoje é aniversário
do ex-presidiário, ex-condenado, né, agora, Luiz Inácio Lula da Silva, que está comemorando aí 76 anos de idade. E temos aqui que meditar sobre essa data, deputada Bia Kicis. É muito importante que a gente aproveite a data de aniversário dessa liderança de esquerda que muito se destacou na história nacional, infelizmente, vindo a ser presidente da República e deixando um legado nefasto para o Brasil, né? Nós vimos aqui a deputada Gleisi falar de que ele, né, então surgiu como operário, trabalhou pouco, né, porque daí se aposentou por invalidez, né, eu acho que teve aquele acidente do dedo, e que pouco trabalhou, mas diz representar os trabalhadores, formando sindicatos, formando o Partido dos Trabalhadores e ajudando como liderança aí da esquerda a formar várias outras lideranças na América Latina, o Foro de São Paulo, o próprio Partido dos Trabalhadores. E aqui a gente fala muito do PT, tentando desmerecer o governo Bolsonaro, que, ao contrário do governo petista, é sim um governo honesto, que, ao contrário do ex-presidente Lula, não rouba e não deixa roubar. E vamos lembrar, então, vamos aproveitar essa data para lembrar, deputada Bia, dessa herança maldita do PT, né? O PT, basta a gente lembrar do clima emocional que a gente vivia na véspera da eleição de 2018, quando a gente, ao perceber que talvez haveria uma reeleição de um dos candidatos do PT, um desânimo geral assolava a nação brasileira. Porque o PT instalou não só a corrupção econômica, começando aí pelo mensalão, que era um sistema de compra de votos aqui dentro do parlamento brasileiro, pagando, mediante propina, os deputados para poder votar as matérias. O petrolão, que foi o uso da Petrobras para desvio de dinheiro para os seus sectários, foram aí prejuízos que a Lava Jato demonstrou da ordem de 42 bilhões de reais. Fora o escândalo do petrolão, tiveram os fundos de pensão, que pouco é mencionado também, né? Nos fundos de pensão, nós tivemos aí, só da Postales do Correio, um rombo de 5 bilhões. Fundos de pensão da Petrobras, da Petros, rombo de 20 bilhões, que poucas pessoas comentam desse rombo do PT. Fundo de pensão do Banco do Brasil, da Previ, um rombo de 13 bilhões de reais. Fundos da Caixa Econômica Federal, FUNCEF, rombo de 12 bilhões de reais. Fora também os fundos de pensão, nós tivemos aí a CPI do BNDES, que a imprensa brasileira pouco noticiou, que tramitou nessa casa. Tivemos vários parlamentares da nossa base que ajudaram na CPI do BNDES, que desvelou para a sociedade brasileira mais de 500 bilhões em rombo do dinheiro do povo brasileiro, que era largado a fundo perdido para outras nações da América Latina, para Cuba, para a Venezuela, mais de $1 bilhão em obras, para Cuba mais de 650 milhões de dólares, e nada disso retornou enquanto o povo brasileiro tanto necessitava de melhorias. Também temos que lembrar da Copa de 2014, dos estádios bilionários que o PT construiu e que são verdadeiros mausoléus, elefantes brancos, que poderiam ter sido construídos UTIs para ser utilizada quando deu a pandemia, mas não, em vez de investir em saúde, investiam em estádios para tentar dar um status irrelevante para o Brasil, que tanto precisava investimento em outras áreas. Então, o que falar do caos? Assim, reconhecer os estragos da gestão Lula, da gestão PT, vai muito além do plano econômico, dos prejuízos econômicos que a gente mencionou aqui, financeiros. A gente tem que lembrar que o Lula, ele causou um verdadeiro rombo, uma verdadeira corrupção das mentes, num projeto totalitário de poder que foi tentado implementar durante a vigência dos seus 2 mandatos e posteriormente com a presidente Dilma, e iria seguir esse projeto totalitário do poder, onde havia uma sistemática invasão de terras, de propriedades privadas, e o caos e o terror no campo que era instalado pelo PT. O Lula falou que, se voltar, vai fazer, a primeira das coisas que ele vai fazer, com certeza, ele falou que vai regulamentar a mídia e a internet, ou seja, vai censurar as pessoas, algo que o presidente Bolsonaro vem sofrendo desde o início com a CPI e com o inquérito das fake news nem é crime, sequer conceito temos, e quanto mais pessoas sendo presas ao exercer sua liberdade de expressão. Então imagina se eles estivessem no poder, se hoje eles fazem isso com o Bolsonaro no poder, Kicis, se eles estivessem no poder, todos nós já estaríamos presos, todo mundo que divergisse da suposta defesa democrática da esquerda, que nada mais é o totalitarismo, a defesa de uma ideologia comunista e socialista,
nós estaríamos todos presos por defender a liberdade de expressão. Exatamente, exatamente. Perfeito, deputada Carolina Detoni, parabéns pelas ótimas palavras. Dona Gleisi Hoffmann saiu passando mal depois dessa tentativa de comemoração de aniversário de um bandido, né? Estão vendo só? Essa galera que quer retornar ao poder, essa turma que subjugou a população brasileira, que implementou ainda mais de maneira institucionalizada a corrupção, incentivou cada vez mais o chamado voto de cabresto, institucionalizou não somente a corrupção, mas a ladroagem, né? Fez tanto mal para o nosso Brasil e hoje acusa o presidente Jair Bolsonaro daquilo que eles são, daquilo que eles fizeram. Só que a grande verdade está posta, meus amigos. Não existe, repito, nenhum fio de corrupção que atinge o governo de Jair Bolsonaro e muito menos a pessoa do presidente da República. E é por causa disso tudo e tantas outras situações que nós temos acompanhado na internet que a esquerda está querendo retornar ao poder, para que mais uma vez os cofres públicos do povo brasileiro, como os ligados à Petrobras, aos Correios, à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, sejam saqueados. Meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do estado de São Paulo e peço para que você curta, comente e compartilhe este conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.